No estudo de hoje, a gente vai trazer um pouquinho sobre dualidade, ou modelo dual. Para que serve esse modelo? Muitas vezes, você tem apenas a solução ótima e o lucro, a folga e o excesso não vai ser suficiente para você ter uma tomada de decisão eficiente, porque o modelo matemático ele não vai retratar tão bem a realidade. Pode ser que eu tenha mais compras, que eu tenha menos compras ou vendas, e isso vai dar uma mudança na minha solução e eu quero saber qual que vai ser essa mudança, como é que vai ser impactada a minha solução ótima. Ou seja, a dualidade, aqui eu vou poder estudar as variações nos parâmetros da solução ótima. Eu vou ter o meu modelo primal, que é o meu modelo original, vou transformar ele num modelo dual, e esse modelo dual vai me possibilitar ter algumas interpretações econômicas, que vão ser muito úteis. Coisa que a gente não consegue ter apenas com o nosso modelo primal. Então, a importância da gente saber criar esse modelo aqui. Um ponto importante é que, ao encontrar a solução do primal, encontra-se a solução do dual e vice-versa. Ou seja, se eu encontrar do dual, a solução do dual, eu também consigo encontrar a do primal. Isso aqui é uma regrinha que a gente tem. Ou seja, o que isso vai me levar? Se eu tiver uma questão que eu tenho que o meu primal é de menor ou igual e o meu dual é de maior ou igual, a gente sabe que quando tem maior ou igual, a gente vai ter que fazer M grande ou duas fases, que vai ser um pouquinho mais complexo. A gente vai ter que adicionar uma variável artificial. Se eu tenho de menor ou igual, eu tenho apenas que adicionar ali uma variável de folga que vai ser muito mais simples de resolver. Então, por isso, se a minha solução ótima do primal e do dual é igual, você pode buscar o caminho que seja ali mais simples de fazer, que seria de uma questão que apresentaria menor ou igual, por exemplo. Mas nem sempre isso vai acontecer, então é bom analisar as duas, depois que você terminar de fazer primal e dual, e ver qual que vai ser mais prática de fazer, mais simples, e você vai gastar menos tempo. Eu tenho aqui um exemplo de como é que a gente vai transformar um modelo primal, que é o nosso modelo original, em um modelo dual. A gente vai precisar dessa tabelinha aqui. Vamos precisar entender como é que ela funciona e logo mais eu chego aqui para a gente poder resolver isso. Aqui no meu modelo primal, eu quero transformar ele num dual. Se o meu primal é de maximização, a gente vai seguir o seguinte caminho. Se eu tenho que a minha variável de decisão do primal é maior ou igual a zero, isso vai me levar a uma restrição do dual que é de maior ou igual. Se eu tenho uma variável de decisão do meu primal que é de menor ou igual a zero, isso vai me levar a uma restrição do dual de menor ou igual. Se eu tenho uma variável de decisão do primal que pertence aos números reais, isso vai me levar a uma restrição do dual de igualdade. Logo mais a gente vai poder entender isso aqui um pouco melhor. Assim, eu sei que fica muito teórico, mas logo vai ficar mais fácil. Se eu tenho uma restrição do primal, que é de menor ou igual, isso vai me levar a uma variável do dual, que é maior ou igual a zero. Se eu tenho uma restrição do primal, que é de maior ou igual, isso vai me levar a uma variável do dual, que é de menor ou igual a zero. Se eu tenho uma restrição do primal, que é de igualdade, isso vai me levar a uma variável que pertence aos números reais. E se o meu primal for de minimização, a gente vai fazer o caminho inverso. Então, a gente vai ter essa situação e vai passar para essa outra aqui, da mesma forma. Vamos lá, começando por esse. Quando eu tenho aqui o meu modelo primal, que é o meu modelo original, eu vou nomear cada uma dessas restrições, certo? Eu vou chamar essa primeira de y1, a minha segunda de y2 e a minha terceira de y3. Após eu fizer isso, eu já associei cada uma das restrições a uma variável, certo? Agora eu passo para o meu modelo dual. Se o meu primal é de maximizar, a gente sabe que o dual vai ser de minimizar. Então, eu vou colocar minimizar o dual. Vai ser igual a
Como é que vai ficar a minha função objetivo aqui do meu modelo dual? Eu vou pegar esses valores, certo? 190, 250 e 100. Eu sei que 190 vai estar relacionado a y1, 250 a y2 e 100 a y3. E eu vou passar da seguinte forma: 190 y1 mais 250 y2, 250 y2 mais 100 y3. E aqui a gente fechou a nossa função objetivo do dual. E agora como é que a gente vai fazer as restrições que eu preciso? Vamos analisar parte por parte. Eu tenho aqui, primeiro que na minha função objetivo do primal, eu tenho x1, aqui na minha função objetivo, eu tenho x1 aqui na restrição de y1, e eu tenho x1 aqui na restrição de y3. Eu não tenho x1 aqui em y2. Como podemos notar, eu só tenho x2 e x3. Como é que vai fazer? Eu vou pegar com essa cor mesmo. Eu vou fazer o seguinte: eu tenho que 4 está multiplicando esse x1, só que eu relacionei esse x1 ao y1. Então, vou colocar 4y1, pois a minha primeira restrição está relacionada a... ela completa está relacionada a y1. 4y1, e eu vou somar, mais... eu tenho aqui x1, 1 multiplicado por x1 no caso. Só que aqui eu estou relacionada a y3, então eu vou colocar mais y3. Seria um y3, mas não há necessidade. Isso aqui vai ser, no caso, eu não tenho como saber isso agora. E o total de x1 aqui é 8, certo? Então, eu vou colocar 8. Como é que eu vou saber qual vai ser o sinal que eu vou precisar colocar aqui nessa situação? Eu vou pegar a minha variável x1 e eu vou ver aqui. x1 é maior ou igual a 0, certo? Se x1 é maior ou igual a 0, isso vai me levar a uma restrição no dual de maior ou igual. Então, eu vou colocar maior ou igual. Vamos fazer com os outros para ver se entra um pouco mais na mente. Aqui eu tenho x2 na minha função objetivo. Eu tenho x2 aqui na minha primeira restrição, relacionada a y1. Eu tenho aqui na minha segunda restrição. E na minha terceira restrição eu não tenho x2, só tenho x1 e x3. Como é que eu vou fazer? Novamente, eu tenho 3x2 na restrição de y1. Então, eu vou fazer 3y1 mais... eu tenho aqui 2x2 na y2. Então, eu vou fazer 2y2 qual que vai ser o sinal? Eu tenho x2 é menor ou igual a 0. Se x2 é menor ou igual a 0, eu vou aqui no meu primal. Se eu tenho uma variável de decisão que é menor ou igual a 0, a minha restrição do dual vai ser de menor ou igual. Então, eu vou colocar aqui menor ou igual. E quem está multiplicando x2 na minha função objetivo é 20. Então, eu vou colocar aqui 20. Agora, vamos para o último, que é o x3. Eu tenho x3 aqui na minha primeira restrição, na minha segunda restrição e na terceira. Ele está presente em todas elas. Então, eu vou colocar... aqui eu tenho 1, certo? 1, x3. No caso, no lugar do x3, a gente vai colocar y1. Então, eu vou ter y1 mais... eu tenho 4x3, isso vai ficar 4y2. 4y2. Eu tenho... esse aqui teria 1x3.
Então vai ser y3 mais y3. Qual que vai ser o meu símbolo? Vai ser menor, igual, maior, igual? A gente vai ver. Eu tenho aqui x3, certo? O meu x3 aqui, nas minhas restrições de não negatividade, enfim, ele é pertencente aos números reais. Eu vou aqui na minha tabela do primal. Se a minha variável de decisão do primal é pertencente aos números reais, eu tenho que a minha restrição do dual vai ser de igualdade. Então, eu vou colocar aqui igual. E aqui quem está multiplicando o x3 na minha função objetiva é o 16. E aqui a gente terminou as nossas restrições. Depois de fazer isso, a gente ainda tem que modificar esse daqui, certo? A gente tem y1, y2 e y3 de variável nova aqui. Como é que vai ficar? Se a minha primeira restrição, eu tenho ela de menor ou igual, certo? Minha restrição é de menor ou igual, isso vai me levar a um y maior ou igual a 0. Então, nessa primeira restrição aqui, de y1, vou colocar de azul, ela é uma restrição de menor ou igual, isso me leva a um y maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0. Na minha segunda restrição eu tenho y2. Essa restrição é de maior ou igual. Se minha restrição é de maior ou igual, o meu y ele vai ser menor ou igual a 0. Y menor ou igual a 0. Tudo torto. Enfim. E aqui eu tenho o meu último y, é o y3. Que aqui é uma restrição de igualdade. Então, se eu tenho uma restrição de igualdade no meu modelo primal, isso vai me levar a um y que é pertencente aos números reais. Então, y pertence aos números reais, que é o y3, aliás, y3 pertence aos números reais. E é assim que vai ficar. Como é que a gente pode entender um pouco melhor como é que acontece esse processo de transformar o meu modelo original primal no modelo dual? A gente vai ver de forma mais vertical. Eu tenho aqui o x1, certo? Primeiro, eu nomeei cada uma das restrições. Depois, eu vou verticalizar as minhas restrições, como a gente pode notar. Ficou 4, y1 mais y3 aqui. Isso deu menor ou igual a 8. Nessa segunda situação aqui, do x2, eu tenho x2 aqui, eu tenho x2 aqui. A gente verticalizou isso, criou uma restrição aqui, certo? Com apenas x2. Então, eu tive aqui 3y1 mais 2y2 menor ou igual a 20, que tá aqui, ó, certo? Verticalizou. Em x3 aconteceu a mesma coisa. Eu tenho aqui x3 e x3, tá vertical. Então, eu peguei aqui o meu, ficou um y1 mais 4y2 mais y3, que deu aqui 16, certo? 16 era o que estava multiplicando a minha variável de decisão ali na minha função objetivo primal. Então, a gente deu uma verticalizada nisso aqui. É sempre, e a constante, a nova constante das minhas restrições são esses valores aqui que são as constantes da minha função objetivo, certo? E aqui, as constantes da minha nova função objetiva, do meu modelo dual, são aquelas constantes que estavam aqui nas minhas restrições originais. Da mesma forma, aqui a gente consultou a tabela para mudar. Temos novas variáveis y1, y2 e y3, certo? E a gente vai consultar essa tabela aqui para saber o que cada um vai nos trazer. E é basicamente isso. Depois, iremos prosseguir para poder ter interpretação econômica, né, através da análise de sensibilidade, que vai ficar um pouquinho mais para frente. É só um momento para corrigir, que aqui é y2, certo?
Y1, Y2 e Y3.